Shalom Adonai, queridos, tudo bem? Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você nesse dia, nessa manhã, para trazer mais uma palavra do coração de Deus, para nortear o teu dia, te fortalecer na fé, te dar substâncias para que você consiga ter em mente matéria-prima para exercitar a sua fé e trilhar um caminho vencedor. O propósito de Deus é que você seja um vencedor. O propósito de Deus é que você seja um vencedor nele, por ele e para ele. E essa vitória, ela não vem da sua própria força. Essa vitória, ela vem da sua determinação em ser alguém fiel, leal, obediente à palavra, aos princípios, aos mandamentos do Senhor. Nesses dias nós temos falado sobre, aleluia, as bem-aventuranças. E nós já falamos sobre a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurado os pobres em espírito, ok? Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Já ministramos aqui sobre isso. E começamos a falar sobre a segunda bem-aventurança, que é bem-aventurados que choram. Mateus capítulo 5, versículo 4. Falamos sobre os 3 choros de Jesus. E agora eu quero falar sobre a recompensa dos que choram, porque cada bem-aventurança é uma competência espiritual e emocional que desenvolvemos. O Espírito em nós nos habilita a desenvolver competências emocionais. E essas emoções, elas não vão estar ligadas à nossa natureza humana, à nossa carne. Essas emoções estarão ligadas à vontade de Deus para a nossa vida, à nossa capacidade recebida por Ele, por meio dele, de permitir que o Espírito Santo gere em nós o caráter de Cristo. Nós entendemos que ser pobre em espírito é uma característica de Cristo. Nós entendemos também que chorar é uma característica de Cristo. E toda a competência que desenvolvemos em Deus, ela vem acompanhada de uma bênção, de um benefício, de um presente, de uma dádiva. O Senhor é bom, né? Ele é um pai que cuida dos filhos. E por cuidar, Ele permite que nós venhamos a ser recompensados. A gente trata como crianças, né? Fez tudo certinho, toma um presentinho. E eu quero... ficou legal, né? Fez tudo certinho, toma um presentinho. E eu quero colocar para você hoje essa recompensa da segunda bem-aventurança dos que choram, porque serão consolados. Eu amo a palavra de Deus. Jesus, ele deixa esse ensinamento, né? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E eu fiquei pensando nesse consolo, né? O que Jesus estava querendo nos ensinar com isso? Na verdade, ele estava nos remetendo para a palavra do profeta Isaías, em Isaías 61. Eu vou ler com você do 1 ao 3, tá? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Preste atenção, né, meu querido? Ele diz que ele vem consolar os tristes, e acerca dos que choram, aleluia, ele vem começar a fazer uma transformação,
quando nós temos a identificação com o coração de Deus, ele diz que acerca dos que choram em Sião, Sião é a fortaleza dos adoradores, amém? Sião é o lugar da adoração, é aqueles que adoram aqui estão em Sião. E em Sião ele diz, eu vou lhes dar uma grinalda, eu vou lhe dar uma grinalda de noiva, eu vou trocar ao invés de cinzas, porque quando um judeu ele ficava triste, ele queria expressar sua tristeza publicamente, ele colocava pano de saco sobre o corpo e cinza sobre a cabeça. E ele agora diz, sobre a sua cabeça eu vou colocar uma grinalda, aleluia, e óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor, vestes de gratidão, de alegria, ao invés de pano de saco, ao invés de tristeza. Ou seja, o Senhor vai trabalhar a nosso favor no sentido de que tudo aquilo que nos causou tristeza, que nos causou angústia, que nos causou dor, por Ele, nele, no reino dele, seja transformado. O próprio Isaías, ele escrevendo também no capítulo 53, no versículo 11, ele diz, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus, ele ficou satisfeito, ele ia se sentir realizado, consolado, ao olhar para 2000 anos depois da sua morte e ressurreição, da sua vinda na terra, da fundação da igreja, encontrar que eu e você ainda crendo nele, querendo viver para ele, consagrando a nossa vida a ele. E isso para Jesus é um consolo. E eu quero que você entenda, quando nós determinamos a ser homens e mulheres que buscam a face do Senhor, homens e mulheres que mergulham na oração, na intercessão, na súplica, pelos perdidos, certo, querido? Pelo pecado, sabe? Pela igreja do Senhor Jesus, por famílias destruídas, por esse mundo que está em trevas, e esse choro, e essa oração, perdão, essa intercessão, ela não é baseada somente em palavras, mas em um quebrantamento, em lágrimas verdadeiras derramadas diante do trono da graça, uma intercessão com choro, com súplicas, com lamento. Querido, não tem como. O Senhor, ele recolhe as nossas lágrimas. A Bíblia diz que ele é aquele que enxuga dos nossos olhos toda lágrima e ele vai trabalhar para que todo o nosso trabalho de súplica, de intercessão, de clamor diante dele seja respondido. E nossos olhos vão contemplar. Eu entendo que não partiremos desta terra sem ver as promessas de Deus cumpridas na nossa vida. Por exemplo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por exemplo, nenhuma unha ficará no Egito. Aleluia. Né? Por exemplo, né, veremos a nossa terra transformada, veremos o vale de ossos secos, que o Brasil, nossa nação, se transformou, aleluia, se tornando um grande exército para pregar a palavra do Senhor. Eu creio que as profecias que já foram liberadas sobre a nossa nação se cumprirão, e a nossa geração vai ver, eu verei ainda o Brasil sendo uma nação santa, uma nação que glorifique e exalta ao Senhor, mesmo que os dias de hoje anunciem ao contrário, mas eu confio na promessa e na palavra do nosso Deus. O Senhor vai consolar todos os que choram. E continue chorando diante do Senhor, querido. Continue derramando lágrimas na sua intercessão pelos perdidos, pelos cansados, pelos oprimidos, por aqueles que hoje estão cegos, quantas pessoas cegas, quantas pessoas perdidas sem saber para onde ir, quantas pessoas lutando, algo que tem me incomodado, ver muitos jovens, sabe, a maioria, né, jovens revoltados, jovens carentes de paternidade, carentes de orientação, sem referência, né, espiritual, emocional, que foram capturados, permitiram que os seus corações fossem capturados, sabe, por doutrinadores das trevas, defendendo o assassinato de vidas, sabe, defendendo o assassinato de
crianças no ventre de suas mães. Não, nós não podemos aceitar isso passivamente. Nós temos que ser intercessores. Nós temos que ser aqueles que olham para essa situação, não se conformem, como diz Romanos 12, e pela renovação da mente, crendo no poder da palavra de Deus, nós viemos interceder para que tudo isso mude, para que o reino de Deus venha. Você entende isso? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a igreja, ela pode trazer o reino de Deus para esse mundo e promover vida aonde há morte. Deus te abençoe nesse dia, Deus te abençoe nessa manhã, querido, querida. Vamos em frente, não pare. Vamos continuar orando, vamos continuar clamando, vamos continuar invocando o nome do Senhor e temos certeza que o nosso trabalho nele não será em vão. Deus te abençoe muitíssimo, tenha um ótimo dia. Fui!